Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso momento de reflexão. Hoje vamos refletir sobre Lucas 12, do 8 ao 12. Fala assim: Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem como o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Então, neste evangelho, depois das colocações hostis dos doutores da lei e dos mestres da lei, e dos fariseus, né, dessa discussão toda hostil com o Senhor, neste momento de confrontação com as autoridades, né, judaicas, o Senhor fala que o cristão, ele é chamado a dar testemunho. Testemunho de quem? Do próprio Jesus. Né? E como que se dará esse testemunho? Ele nos diz: contanto com o Espírito Consolador, que ampara o seu testemunho, inspirando as suas palavras. Mas ali no Evangelho nós escutamos, tem uma pergunta fundamental: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Como que isso se dá? Mas como se enquadra nesse contexto a máxima blasfêmia contra o Espírito Santo? Pode ser na expressão a rejeição desejada, persistente e rude às obras de Deus. Isso é, não aceitar aquilo que Deus tem feito, né, na história da humanidade, na história da salvação e na nossa própria vida. E onde é que se manifestam essas obras? Em primeiro lugar, em Jesus Cristo, nosso Salvador, cuja missão inteiramente está sob a proteção do Espírito. Nós vemos ali em Lucas 3, 22, Lucas 4, versículo 1 e também Lucas 1, do 17 ao 21. E em seguida é a comunidade dos discípulos, né, que tem esta missão, né, de manifestar as obras de Jesus Cristo, a qual a comunidade começa a testemunhar com franqueza Jesus ressuscitado, depois de ter recebido o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nesse tom, compreendemos então a esta frase também. E também, na verdade, a igreja também é chamada a testemunhar o rosto de um Deus incondicionalmente disposto a perdoar, a nos perdoar todos os nossos pecados, mas este Deus oferece em acolhimento livre, o acolhimento livre das pessoas, né? Por isso, por conseguinte, nada pode fazer em relação a quem conscientemente se fecha ao que ele continua a realizar, o que Deus continua a realizar ainda hoje na nossa vida, na nossa história, a salvação da humanidade. Como? Através do dom do Espírito Santo. Então, em outro evangelho,
Uma outra passagem, o Senhor diz: vós não sabeis o que pedir, por isso devemos pedir o Espírito Santo, que nos dá discernimento para saber o que é bom e o que é mal, saber discernir os caminhos que nós devemos prosseguir na nossa vida, né? E é o Espírito Santo que nos inspira palavras tão sábias, acertadas, que, diz o final do Evangelho, quando as autoridades vos estiverem levando para o tribunal, não vos preocupeis, né? Quando isso acontece de verdade assim na nossa vida, na prática mesmo, né, nos desesperamos, porque o que vamos falar? Então, não vos preocupeis, porque é o Espírito Santo que vos falará por vós neste momento. Ânimo, coragem, façamos a nossa oração. Ó Jesus, concedei aos vossos servos uma consolação estável e duradoura na tristeza que abate os nossos espíritos. Não vos separeis de nós na angústia, não vos afasteis dos nossos pensamentos em nossas dificuldades, mas acompanhai-nos sempre. Aproximai-vos de nós, vós que está em toda parte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Deus os abençoe.